mudar um pouco o Halo 2. Esse foi pro ralo mesmo. Esse foi pro Halo, né? Que é. Olha, é o final sem final? É bem estranho, né, cara? É só uma frasezinha lá, né? Acabando essa luta. No meio da ação, O do cara, o nada cara tá lá acaba. jogando, do nada. É isso. É, Acabou. acabou. E, cara, muita insatisfação, muito, assim, um sentimento de frustração mesmo, de, não, cadê a história, né? Cadê o final da história? Um sentimento de coisa incompleta, né? Acho Sim, que como esse se você tivesse. realmente o Halo foi pro ralo. Não tem uma conclusão de nada. Não tem conclusão de nada, né? O cara Os fica caras ficaram no. perdidos lá. Hã? Hã? Fala pessoal do sofá. Hoje a gente vai falar aí sobre os finais mais geniais e os mais decepcionantes da história dos jogos. Queria trazer já um aí para discussão, Michael BioShock. Bioshock, então, é um jogo. Eu não lembro pra qual plataforma que ele saiu, mas é lá de 2007 esse jogo. Mas saiu inicialmente para console, se eu não me engano, PlayStation 2, talvez, não lembro. E então assim, foi um final de jogo genial, porque dá a ele manipula o jogador. Então, ele pega a mecânica do jogo inteiro e dá aquela reviravolta, dá um jogo psicológico no jogador. Dava até para encaixar nos plot twists que a gente fez no episódio de filme aí, porque realmente foi o plot twist do jogo, assim, Bioshock. Realmente não joguei, mas acompanhei o jogo. Tem bastante jogo que eu não joguei, mas acompanhei Sim. pelo YouTube. É o padrão de zerar é, pelo YouTube Zerar já. pelo stream, né? É, então, mas é Mas acho uma. que sim, né, cara? O final tem esse poder, né, de transformar o jogo médio numa obra de arte ou um jogo bom numa droga, né? E eu acho que no BioShock ele foi. Não que o jogo seja médio, né? Não é esse o caso. Mas o final ali, quando tu se toca do que tá acontecendo, né? De tu volta a pensar em tudo que tu passou na história ali. É bem impactante, acho que eleva ainda mais o nível, né? Pra quem não sabe aí, alerta de spoilers, né? Bom, nem vou deixar mais aqui, porque a gente tá falando dos finais, então vai ser spoiler do começo ao fim, né? Mas durante a jornada do BioShock, tu entra nessa cidade submersa, né? E tem uma voz que vai falando contigo. Ele pede educadamente para se tu poderia, né? Se tu poderia, por favor, fazer o would you kindly, né, em inglês. Poderia fazer tal coisa e tu vai lá e faz, né? Naturalmente como jogador e segue a tua vida, né? E lá mais pro final do game, tu descobre que esse cara que tá falando contigo ali, ele na verdade é o vilão, né? E daí tu quer começar a fazer alguma coisa contra ele, e daí ele hold you kindly e daí a partir dali tu começa a obedecer, né? Tu vê que aquilo era uma lavagem cerebral, né? Uma coisa que foi implantada ali pra ti, sempre obedecer quando ele falasse isso. E como jogador tu simplesmente faz porque acha que é a tua missão, né? E tu vai seguindo esses conselhos, essas ordens que ele vai te dando. E no final descobre que ele é o vilão e que isso ali é meio que uma lavagem cerebral, uma ordem implantada na tua cabeça, né? E então volta tudo que tu tinha feito durante o jogo, provavelmente não era o certo, né? O cara que estava te manipulando o jogo inteiro. Faz a pessoa analisar sobre o que é o livre-arbítrio do jogador ali dentro
do jogo, né? Então, as decisões que ele tá tomando ali do jogo que ele tem a impressão de que é aquele caminho, como você falou, precisa seguir esse caminho para dar continuidade no jogo, quando na verdade você tá sendo manipulado a fazer aquilo ali. Então, não é você dando. Não é você decidindo aquilo ali, e aí no final acaba descobrindo que aquelas escolhas, né, entre aspas, eram ilusórias. Até porque não tens muita escolha, né? Pra seguir no jogo, tu tem que fazer isso, né? O jogo não é um mundo aberto ali pra tu fazer o que tu quiser, né? Então, Sim, se tu quiser continuar, tu vai ter que fazer o que ele sugeriu lá, como sugestão no World Kindle ali, e no final tu vê que é realmente uma manipulação, que é o que acontece em alguns outros jogos, né? Que mesmo que tu não queira fazer tal coisa, tu tem que seguir, não que tenha uma complexidade como tem BioShock de ter alguém falando contigo e te dando essa opção, né? Mas que o jogo te obriga a fazer alguma coisa que às vezes tu não gostaria de fazer, mas que se tu quiser continuar, tu é obrigado a fazer aquilo, né? Então é meio que um paralelo aí com esse livre-arbítrio, como tu falou, né? eu, É, é interessante a forma como eles fazem para. Não é nem uma mecânica, mas acredito que seja uma jogada de roteiro. E é por isso que esses jogos acabam se tornando fenômenos, né? Porque tem esse diferencial, essa jogada psicológica ali que faz subverte a ideia do jogador e acaba virando ícone dos jogos. É, eu acho que essa complexidade sempre agrega, né? Mesmo que a gente tenha um jogo muito bom e complexidade de história que também traz para essa narrativa, acho que deveria ter mais nos jogos, né? Umas narrativas profundas assim, com essas reviravoltas, acho que é bem legal. eu ainda prefiro desse estilo do que nesse estilo que estou fazendo ultimamente, que o pessoal tá chamando de em vez de jogo já é o filme, né? Onde você tem umas escolhas durante a animação, mas é uma coisa que não agrega muito, não acaba tornando o jogo impactante. Então acaba virando um filme interativo. Então, aí nesse estilo eu já não sou muito fã, não. Mas nesses jogos como BioShock, Red Dead, então eu acredito que sejam. Tem a temática ideal. Temática não, o planejamento ideal para tornar o jogo icônico. Uhum. Eu acho que é isso. Tens outro aí pra puxar ou quer que eu traga mais um? Tem o Last of Us 1, Bom também. então também é um jogo que não é um plot twist como o BioShock, mas é impactante, né? Porque eu não encaixaria como genial, porém é bem impactante porque é uma coisa assim, do ponto de vista humano, você tá tomando uma decisão, acaba Egoísta, né? sendo até como aquele ditado, não é um ditado, é um, é uma pegadinha, na verdade, onde é que o trem tá indo em dois trilhos, um trilho tem duas pessoas, outro trilho tem cinco, você tem que optar para onde que o trem vai, em cima de quais pessoas que o trem vai Sim. passar e tal. Então, acaba jogando a humanidade do jogador na linha de frente, porque ele vai ter que botar sobre a ótica dele o impacto, né, a decisão ali
Quer dizer, a decisão já tá tomada, a decisão, bem dizer, é do jogo, não é do jogador, né? não consegue Porém, fazer uma escolha diferente, né? é uma coisa que é decidida por roteiro do jogo, porém ele impacta diretamente o jogador, por mais que ele não esteja decidido aquilo, ele impacta não só com o jogador em si. Eu acredito que qualquer ser humano tá jogando, a não ser que a pessoa não tem mais humanidade pra. Que ali também gera o conflito, né? Tem a dissonância ali moral, né? Se tu vai Exato. salvar uma pessoa, vai salvar o resto, todo mundo, né? Então é bem inesquecível porque a tua missão era essa, né? Era levar ela para ela ser utilizada como a cura lá, né? Então joga o jogo inteiro com isso, não que, como você falou, não é um plot twist assim que ninguém nunca esperava que aquilo ia acontecer, né? Acredito que muita gente esperava que ela se salvasse, talvez não dessa forma, não ao custo do outro, talvez ele pensou, lá no final vão descobrir alguma maneira de manter ela viva e mesmo assim salvar a humanidade e tal, né? Mas nesse caso, tipo, foi muito da convivência do Joey ali, né, com a Ellie para esse relacionamento meio paternal ali e depois a escolha que ele fez, né? Mas divide opiniões, né? Se é que foi certo, se é que não foi. Então trouxe um momento memorável pro game, né? Sim, porque chegar lá no final daí ver que optou por não ficar salvar ela e ao invés de salvar o resto da humanidade, né? Então acaba dando esse impacto ali com pô, vou deixar uma pessoa viva e o resto da humanidade vai pro saco. Eu não, quer dizer, como a gente falou, não é a escolha. A escolha já tá tomada no roteiro, mas impacta porque é aquilo ali que vai acontecer. Vai deixar ela viva e ela era a cura para a humanidade, né? A série também aborda bastante isso. Eles tentam desenvolver bastante a ideia desse amor paternal do Joey pela Ellie e acaba fazendo isso com o jogador também, que o jogador tá naquele caminho ali para então acaba Só acho ali que poderia ser melhor, talvez, se tivesse dado a escolha pro jogador, né? é, mas Assim, tá meio sei definido lá, já, né? é, Que assim, tu pode dizer assim, não era o que eu faria, é, a pessoa não se sentir culpada por aquela escolha nem nada, né? Então, acho que ali talvez uma escolha ali do jogador tivesse dado um baque maior, né? talvez era porque ele já tinha planejado o roteiro para É, continuação ou alguma coisa assim. Então, que daí não teria como continuar caso ela fosse utilizada ali para vacina, né? é. Então, acredito assim, quando eles montaram a história, já estavam com a história Sim. completa até no 2 3 talvez. E aí, se eu botasse uma opção ali, acabava deixando de existir o 2 em diante. Então, eu acredito que foi uma coisa já roteirizada para acontecer. É, não é no mesmo. É, no impacto assim, mas também é um final que eu considero memorável de jogo. Não diria genial também, porém, do ponto de vista humano, eu acredito que foi um final impactante também. O do Red Dead 1, que é o sacrifício do John, né? Então, assim como acontece no 2, você carrega o peso do personagem. Então você vai acompanhando o desenvolvimento do personagem
e você vê o definhamento daquilo ali. Então é como se quebrasse um vínculo meu com aquele personagem que eu tô jogando, sabe? Então, assim como no 2, que ele acaba morrendo, então no 1 também tem, acaba acontecendo a transição pro filho dele, né? Que é onde é que vai acontecer o ciclo de vingança do. Acho que é Jack. Jack é o nome dele. E que ele vai buscar uma, um fechamento para aquele ciclo do John, né? Então, eu não sei se você acompanhou o final do Red Dead. Eu acho que o 2 você acompanhou, do 1 não sei. Na verdade, eu acompanhei o final do 1, não acompanhei do 2, né? Mas conheço mais ou menos ali. Sim, daí tá lá jogando com o personagem o jogo inteiro, chega no final, não tem o que fazer, né? Tem aquela cena lá do todo mundo invadindo, chegando em volta do é, celeiro lá, acho que é o celeiro do rancho, né, deles lá, né? Poxa. Aí, e ainda, tipo, não é 100% cutscene, né? Ele te deixa sair e usar a habilidade lá pra atirar, mas é que são muitos, né? Então não tem como se salvar lá naquela situação. E aí tu vê teu personagem morrer, né? E tu fica meio frustrado. E aí, mas mesmo assim, né? Tipo, vai pro final com o filho dele ali, aquela carga emocional toda de ter passado quantas e quantas horas jogando com o John Marston lá e no final ele morrer, né? Mas vê que é o ciclo lá daquilo, né? Do Velho Oeste ali, né? Violência, redenção, querendo se redimir e não conseguindo, e voltando para violência, vingança, enfim, é tudo se repetindo ali, né? Mas até que não ficou. Geralmente, quando tem esses finais assim, eles acabam gerando aquele final clichê. Tipo, muito filme japonês utilizava isso, que é o filho vê o pai sendo assassinado lá, tal, aí ele cresce, aprende estilo de espada e tal, para correr atrás lá de vingança contra o assassino do pai dele. É, aí Aí acontece de novo, ele é morto por outro assassino, o filho vê e acaba gerando aquele ciclo infinito. Então eles até que não foram tão clichê, utilizaram é, um fechamento de ciclo, assim, né, Então eu achei interessante que não deram essa quebra de clichê pro final ali, então dão uma redenção pro personagem e parte dali, né, deixa como é que chama? Epílogo sem epílogo. Deixa o final ali, né? Ele não. Ele se sacrifica, né, pra salvar a família, na verdade, né? Ele acaba meio que se redimindo ali, né? Porque também ele não era uma pessoa 100% boa, né? Tipo, na É, Velho Oeste é tudo meio assim, né? é que ele, tanto qualquer jogo da Rockstar, eu acho que eles utilizam um personagem que não é bonzinho, né? Então É, deixam sempre. O cara tem sempre um pezinho lá na máfia, um pezinho no crime, ele sempre tá no limbo ali, não tá 100% puro. e já falando de vilão, então, né? Personagem que não é muito bonzinho, e o Spec Ops The Line. Então, Spec Ops é um jogo assim que o cara não joga com. O cara consegue ver desde o começo ali que não joga como uma pessoa boa, não joga como vilão. Só que o que eles fazem é dar é, o entender que você tá por cima do molho.
né, que você está tomando as decisões, mas na verdade você está seguindo ordem sem questionar. Então, é, ele vai levando para o final assim que quem, quem acompanha muito sem como é que eu vou, sem colocar a parte moral, que é eu às vezes jogo o jogo sem ficar dando muita bola pra lore e coisa arada. Então, se você vai pegar o Spec Ops sem dar muita atenção ali, não vai notar tanto, mas quem acompanha e vai lendo cada diquinha que o jogo dá, o cara consegue notar, mas é eles utilizam a psicologia para desconstruir a moralidade do jogo. Só que quem acompanha, pega as dicas ali, sabe que o cara não tá 100%, né? O cara já tá na maldade. Então, a, não vou dizer o plot twist, mas o final épico do jogo vem do entendimento de que aquelas escolhas que você estava fazendo, né? Na verdade, não eram escolhas, eram ordens de cabresto. Você estava lá 100% seguindo a visão de vilão, né? Então, eu não sei se você tem uma outra visão assim sobre o final do jogo. Que ele traz ali, né, tipo, um impacto no final que revela, né, que tudo que aconteceu ali era por culpa do próprio jogador, né, todas as É, atrocidades lá era culpa tua, né. Então, dá um desconforto lá da pessoa, né, será que eu tá certo isso, né? Assim, era isso mesmo, o jogo era isso mesmo. Então é tipo se o cara não pegar as dicas, o cara realmente vai ficar ainda mais frustrado, porque que é o meu caso. Se eu fosse jogar, eu não ia ficar lendo lore, cada diálogo que tem no jogo para poder entender, sabe? Então é mesmo que nem você falou, é esse desconforto que vai gerar no jogador. Não vai entender. Não é que não vai entender, é mesmo a frustração que nem você falou ali de chegar lá, porra, era eu que tava fazendo isso aqui é culpa minha, por é, causa porque daquilo que eu. assim, a maioria dos jogos ali, né, eles fazem desses shooters, né, eles glorificam, né, eles colocam como se fosse uma coisa legal, né, essa guerra, essa parte militar e tal. Tu é o Salvador, né, salvou o mundo por causa disso e enfim, tu vai estar numa posição muito de herói, né? Na guerra ou em qualquer coisa ali. E no Spec Ops ali no The Line, ele acaba fazendo uma crítica a tudo isso, né? De mostrar que, olha, tudo bem, os caras têm coragem, estão lá, mas olha o que acontece quando tu segue ordem sem questionar, né? Então, acho que esse é um pouco dessa crítica contra esses outros jogos que trazem muito esse militarismo como heroísmo, né? E ficou interessante pra época que ele saiu ainda, 2012, e ficou um jogo interessante, fora do padrão, porque, como você falou ali, né, shooter militar, é, então a pessoa acha que tá jogando joguinho de tiro, normal, no meio da guerra lá, e na verdade você tá é, do ponto de vista que eles quiseram jogar a crítica, você tá glorificando aquela violência descontrolada, então a pessoa fica, putz, né? Que eu tava fazendo e tal. Então gera esse sentimento frustrante mesmo. Sim. Acho que é isso. Tem mais
Algum jogo final genial aí, na tua opinião? De cabeça. O que tu acha do final, se entra nesse quesito aqui, o final do Expedition 33? Eu não diria genial, mas eu encaixaria como um plot twist, porque apesar do jogo inteiro ser montado na ideia de pintura, de aparecer boneco de pincel, de aparecer, sabe? Então, o jogo inteiro joga na tua cara que tá no mundo de pintura, né? Como é que eu vou dizer? Na Uma moldura. pintura, né? Não. Já revelam antes ali, né? Depende de qual. O final, eu digo o final mesmo, lá no. Onde tu escolhe o final, né? Entre os dois possíveis, né? Ah, não, daí é que aquele final foi sacanagem, porque olha. Então, assim, É assim, lá com o terceiro ato, meio que tu já descobre tudo, né? Essa parte da pintura e tal, mas o final mesmo, eu considero ali para trazer para cá, é ali quando chega no finalmente, que tem que fazer a escolha, né? Tu derrotou o Renoir lá e agora tá, escolhe entre o verso e a amarelo. Ali eu acho que foi sacanagem, acho que foi foi, uma coisa de foi. gênio deles colocarem ali também. Porque assim, o jogo já faz a sacanagem de botar o personagem lá do. Que eu esqueci o nome lá. Gustavo. Hã? Gustavo. Isso, já faz a sacanagem de botar o Gustavo. Aí. Eu não vou encaixar isso como spoiler, porque. Ah, tudo que nós Mas, estamos falando aqui é spoiler, né? É um baita do spoiler, mas é tudo que nós estamos falando aqui é spoiler. então. Já pega ali. Mas, como eu falei ali do Spec Ops e do, do outro jogo lá, tá desde o começo lá, mostra que é pintura, sabe? Então, chega lá no final, depois até mesmo do ato lá, porque você pega as dicas, né? Só que realmente a escolha que foi impactante. Eu acredito que não. Ali, nesse caso, eu não encaixaria nem o plot twist, eu encaixaria como a sacanagem da Que ali escolha, porque. os plot twists vêm antes, né? É, Do final, propriamente. Mas o final, cara, é sensacional. Os dois finais ah, ali. É, tanto faz qual que tu escolher ali, na verdade, né? São impactantes demais. bastante. E eu gostei bastante, assim. Acho que Eu não vou mentir, como eu já falei no episódio do Expedition 33, eu chorei nos finais do jogo, então foi uma coisa assim que me pegou totalmente surpresa. Então o jogo já era bonito, bota uma música filha da mãe lá ainda pra cena final lá, então o cara já acaba derretendo com a ideia com o psicológico, com o imunológico, com a lógica e por aí vai. Então, realmente foi impactante o final do Expedition 33. É, mas assim, fora ele, eu não lembro de nenhum outro, pelo menos não de cabeça. Talvez se eu pesquisar e encontrar alguma coisa, até poderia mencionar, mas eu acredito que assim, de cabeça eu não lembro de um final de game fora esse que a gente mencionou, que sejam geniais. Não também teve nenhum. não lembro agora. Tem, tem o final do Portal, né? Que o bolo é uma mentira, né? Também é bem legal. Eu nem sabia que tinha final. Portal que tu vai com a GLaDOS lá, daí ela fala que vai ter bolo no final.
final a GLaDOS que tenta te matar no final lá, né? Acho que é bem legal também, não sei se dá pra considerar como genial e tal, né? O pior é que eu não lembro, cara. Eu vou ter que procurar depois. Eu nem sabia que tinha final. Eu Do achei que era um jogo mais linear, tipo Portal. É Portal. Portal, Ah, não, eu tô confundindo com Postal. não, É Portal que tem Portal, a GLaDOS, Portal, né? Portal. Que ela promete pra tu passar dos testes das salas, que no final tu vai ganhar um bolo, né? Aí no final não tem bolo, tem a GLaDOS querendo destruir, né? Acho que também é um finalzinho legal. Eu, realmente eu não sabia que tinha. Mesmo assim, eu não sabia que tinha final. Eu achei que era um jogo mais linear de puzzle. É, Dá uma procurada depois. vou dar uma olhada, porque realmente, assim, alguns assim que eu posso mencionar me decepcionaram. Tipo, o Mass Effect 3, que é um jogo que eu achei final besta pra caramba. Final RGB. Então, teve. Mesmo esquema do Helldivers 2, teve uma galera metendo o cacete na empresa, porque tiveram que fazer. Não vou dizer que foi emergencial, mas tiveram que se obrigaram a fazer um patch para tentar corrigir, mas foi uma besta, né? Uma palhaçada que fizeram, porque o cara. Até como eles falam, né? Desperdício de investimento emocional, porque você você bota teu empenho naquele jogo para chegar no final bosta. Não sei se eu posso falar bosta no YouTube, mas Agora no já falou. final já falei 2 vezes, então mas realmente ficou o final, nossa, é, frustrante, porque tinha jogos de PlayStation que acabavam conseguindo. PlayStation 1, né? Acabou conseguindo entregar uma coisa, um finalzinho melhor do que o Mass Effect 3, cara. Porque, olha, foi triste. Final genérico, tipo. É igual você, faz aquele investimento de jogar, perde aquelas, sei lá, 80 horas de jogo, daí quando termina é só uma tela com carinha lá, com joinha assim, the end, tá, sabe? Então, é praticamente isso que fizeram, sabe? Então, um final totalmente genérico, totalmente idiota Ainda mais pra... assim que o Mass Effect ali, ele te oferecia muitas escolhas durante o jogo, né? Tu tinha muita coisa para poder escolher, fazer escolhas, então tu fazia até a continuação do um e do 2, né? Então tu fazia centenas de escolhas ali de branches, né? De rotas dentro do jogo para chegar no final com nada, né? Com coisa que tudo que tu escolheu era ignorado, né? É, Aí, lógico, depois fizeram esse patch ali para tentar se redimir, né? Porque a comunidade realmente foi caiu de pau matando em cima, né? mas Então, não tinha como esperar outra coisa, cara. A empresa, acho que a empresa lançou o jogo e já esperava que alguém ia descer a lei em cima deles, porque não faz sentido você entregar. Mesmo que se você é o produtor, que você está testando aquilo ali, né? Você está desenvolvendo aquele jogo, você vai. Mesmo que não pegue apego pelo processo de criação, mas pelo produto em si, chegar lá e. Pô, mas esse aqui é o final do jogo que eu tô trabalhando, sabe? Então. eis que o final dele seria aquele, ok, né? É, então ele
as escolhas que ele fez levariam para esse final, né? Mas, cara, olha quanta gente tem, quantas escolhas diferentes tinha, né? Enfim, tem que. E meio que ignorou. O cara sente que assim, a decisão que eu tomei não importa, o jogo vai chegar no final da mesma forma, né? E sendo o Mass Effect ali um jogo que tinha. É muito pautado nas escolhas ali, né? Decisões que tu tomava e tal. Então, realmente não se deram bem nesse final aí, né? Outro que eu posso comentar do Fallout 3, né? No Fallout 3 também. Esse é sacanagem. É, é um jogo assim Esse, que. além de tudo, é bem besta, né? Bem. Ele te insulta. Vou resumir, ele te insulta por dar uma resposta óbvia. Então. Assim, até seria a resposta óbvia e funcionaria o final se não quebrasse a lógica ali, né? Porque tem para quem não jogou e quem não pretende jogar, né, que vai ouvir o spoiler ali, né? No final do jogo tem um purificador de água lá que tu tem que ativar o purificador de água. Só que tem radiação lá, então quem for, teoricamente, quem for vai morrer de acordo com a radiação lá, né? Só que durante todo o jogo tem 300 pessoas lá, tem vários companheiros, não é só um, tem vários companheiros que são imunes à radiação. Por que não deixam um deles ir lá e ativar? Não, aí o jogo faz o jogador ter que se sacrificar. Que eu acho que até acontece nos jogos e poderia, né, te levar a isso de, eu vou ser o herói, vou me sacrificar pelo bem de todo mundo. Mas era um sacrifício que não precisava ser feito, né? É besta, é porque eu falei, ele te insulta, porque assim, como você falou, tem vários, né? Então, todo é como se eu fosse personagem. Você é imune à radiação. Vai lá, Eu acho que aperta, né? tipo assim, Aqui, ó, foi. 3 metros, 3 metros aqui, pega, vai lá, aperta aquele botão. Aí o cara vira pra mim, não, isso aqui é o teu destino, não o meu. Ó. Ele acho que meio que tentaram. Talvez foi isso, né? Não, vamos acabar o jogo com o cara se sacrificando por isso e aquilo e tal. Ah, beleza, vamos lá. Aí no meio do jogo colocaram alguém imune à radiação e depois não mudaram o final, sabe? É uma coisa, não sei, tem alguma coisa aconteceu ali que desligou o cérebro dos caras, do roteirista ou ele emendou depois essas imunidades, sei lá, o roteirista Lembra nem que tava. a gente já comentou isso no outro episódio, e eu vou ensinar pro pessoal de casa como é que se faz roteiro desses jogos. Você pega o teclado, você faz assim no teclado, aí o que está aí de escrito ali você pega e joga como roteiro do jogo e vai ficar assim, ó, perfeito, igual Fallout 3, igual Mass Effect, então, igual essas bostas de roteiro que aparecem, que olha, é uma coisa assim que. Eu acho que a maior frustração ali é tipo um furo grande no roteiro, né? Porque, beleza, se tu fosse sacrificar lá e no lugar dos teus amigos, né, cara? Mas, pô, os teus companheiros são imunes à radiação, né, cara? Não faz nenhum sentido isso. É uma ofensa, cara. É uma ofensa. Eu acho que aí talvez foi isso, assim, tipo, decidiram, não, cara, ele vai se sacrificar que vai ser um final épico. Beleza, ele vai se sacrificar, tem vários jogos que fazem sacrifício, até o próprio Red Dead que a gente comentou ali antes, que o cara se sacrifica pra salvar, né, que é um final épico e tal. Beleza, vamos lá, se sacrifica. Eu podia ter ido lá que eu era imune, por que que ele se sacrificou pra nada? Não sacrificou pra nada, porque o cara podia muito bem ir lá e ativar o negócio e voltar andando. Mas não, esqueceram. O que eles podiam ter feito, o cara
o cara vai ter que se sacrificar. Então, vamos tirar essa imunidade à radiação devia ter arrumado um outro motivo, né? Não pela radiação, né? Porque a radiação já estava, então, sei lá, lava fervente, lava ali que tá alguma coisa, né? Que realmente... até um tipo de DNA, ou só aquele tipo de DNA que é do cara lá, que pode ativar só o sangue do personagem que pode ativar, mas não, né, cara? Ficou fora da narrativa, né? Perdeu a lógica do próprio mundo ali, né? Quem é que é a produtora do Fallout? Fallout é Bethesda, não? É Bethesda? Sacanagem, né? Vamos ver aqui. É sacanagem da Bethesda. Bethesda? Nossa senhora. Ver se não tem algum diferente do 3, mas acho que não, deve ser Bethesda. É Bethesda, sim. Bethesda foi. Não, é coisa do roteirista. Como eu disse, o roteirista pensou no sacrifício lá e no meio do jogo os devs ou alguém botou aquela imunidade ali que não fez sentido. Vamos pensar que talvez o roteirista tenha pensado num final épico, legal e tudo se encaixando dentro da história e depois alguém viu, não, sabe o que seria legal? Seria legal se os companheiros tivessem imunidade. Então vamos pensar que talvez foi isso que aconteceu, né? E aí esqueceram de mudar o final, né? E Mil Pagliarulo é o nome do roteirista principal, mas conta com mais dois escritores, Eric J. Capone e Brian Chapin, não sei. Mas enfim, com três caras eles podiam ter não. ter pego essa incongruência aí. Eu acho que até batendo na cabeça do teclado tinha saído alguma coisa melhor, cara. Eu não sei não. Então, vou mudar um pouco o Halo 2. Esse foi pro Halo mesmo. Esse foi pro Halo, né? Que olha, é o final sem final? É bem estranho, né, cara? É só uma frasezinha lá, né? Acabando essa luta. No meio da ação. O cara tá lá jogando, do nada. É isso. Acabou. Acabou. E, cara, muita insatisfação, muito assim, um sentimento de frustração mesmo, de não, cadê a história, né? Cadê o final da história? Um sentimento de coisa incompleta, né? Sim. Como se realmente tivesse... o Halo foi pro ralo. Não tem uma conclusão de nada. Não tem conclusão de nada, né? O cara fica fica perdido lá. E o pior eu não vou lembrar do jogo, mas já passei por algo parecido agora provavelmente era um jogo de Super Nintendo, mas era um jogo também que termina uma fase e simplesmente ele não te dá um final, ele não te dá nada, ele te joga pro começo do jogo. Então, é esse sentimento que eu tive com o Halo, porque não é uma coisa que o cara vai. Se eles tivessem feito tipo um gancho, eu entenderia, sabe? A gente vai ter o Halo 3, então eu vou botar um gancho aqui para explicar o que vai acontecer. Mas não, cara, é como se tivesse entregue uma coisa, um produto vazio, sabe? Então não tem... Chega a ser pela metade, mas é com o final faltando, né? Bem triste. Esse foi, como o próprio nome fala, é pelo ralo mesmo. Batman, Arkham Asylum, né? Esse aí é outro também que foi pelo ralo.
Pô, Cara, que assim, tipo, o eu, Coringa é um coitadinho, na verdade, né? Ele não era pra ser tão forte e nada disso, era pra estar utilizando a mente dele, a psicopatia e toda essa loucura dele, né? Ele é icônico por isso. E aí, no final, vira um vilão genérico lá, né? Só um monstro grande pra tu bater. Perde toda a pô, essência do Coringa, né? é, o que quebrou foi. Eles podiam ter usado qualquer outro monstro, talvez até um vilão específico para aquele jogo ali. Não precisava ser o Coringa. É um monstro que surgiu lá em Gotham. Mas não, cara, eles pegaram, fizeram o Coringa virar aquele bicho. Então. Eles deveriam ter usado, né, claro, o Coringa como vilão principal, só que não precisa ser ele lá a lutar, né? Então, tipo, Até diz podia que ser ele manipulando ele tá aquela besta manipulando lá. toda a situação, aí o Batman vai ter que lutar contra esse outro chefe que seria um porradeiro ali, né? Mas que não seria o Coringa, né? Não vai meio que é aquela coisa lá do Mass Effect, né? Que é a expectativa que as tuas decisões é, fossem levadas em conta e aqui a gente esperava o Coringa aquele caos que ele é nos filmes, nos quadrinhos, né? Um bandido meio louco e tal e apresenta ele como um monstro gigante pra tu bater. Ah, o Coringa tem várias versões. Ele tem a versão mais doida, tem a versão mais psicopata, tem várias versões. Só que nenhuma delas, seja de quadrinhos, de filme, se encaixa no que aconteceu nesse jogo. Então, quebrou totalmente o que condiz com a lore do Coringa, né? E Pra tinha quem. toda uma construção ali durante o próprio jogo, né? Uma tensão psicológica ali que chega no final, é só mais um pra bater, né? Então, pô, tinha várias outras coisas pra fazer. Ou faz um chefe ali, como a gente falou, né? Faz um chefe que, eu quero que ele tenha uma luta final. Faz essa luta final com outro chefe e tal, e depois o Coringa tem mais algum plano de, sei lá, soltar veneno ou qualquer coisa assim mais elaborada que o Batman ainda corre um perigo, ou uma cutscene diferenciada ali que vai levar na prisão do Coringa de volta. Então ficou, ficou triste ali, né? Um jogo que vinha caminhando com essa parte psicológica e chega no final o cara simplesmente, agora eu sou um monstro gigante que vou bater em ti. Ficou muito genérico, né? Ficou Ficou. bem genérico. Ficou. É. Então, pensando já nesse ponto de vista aí do que a gente viu de final bom e final ruim, final genial, impactante, final sem final. Então, o que você acha que a gente pode encaixar como final bom e final ruim? Tu diz assim, a estrutura, É, cara, é que assim, o final bom, às vezes responder todas as perguntas é ruim, né? Então ele teria que talvez deixar um mistério, deixar algum gancho, alguma coisa. Mas também não pode deixar muita coisa sem resposta, né? Como um final sem final, né? Então tem que ter a- ou um grande plot twist lá no final para ser memorável, uma grande consequência, né, do que tu fez. Mass Effect, né, por exemplo, tudo que tu fez durante o jogo, aí chega no final e aquilo tudo se junta para ter um final diferenciado conforme as tuas escolhas, né? É, assim, lá no caso do Baldur's Gate 3 tem vários finais, mas eu não considero ele assim como genial, mas ele respeita as suas decisões, então, né? Então, pelo tudo, o andamento do jogo, ele vai chegar lá no final trazendo as tuas escolhas, que o Mass Effect não fez, né? Mas acho que precisaria disso, ter
um pico emocional ali no final, né, para ser memorável, alguma coisa, ou como no caso do Speclines lá, que te mostra, cara, na verdade não era nada disso, essas atrocidades todas que tu tá vendo aqui, que tu achava ruim, foi tu que fez. É, enfim, tem o próprio sacrifício, né, quando bem feito, no caso do Red Dead, em vez do caso do Fallout ali, né, que poderia também ter sido bem feito, mas não é, não é, não é porque tem um sacrifício que vai ser bom, né, tem que estar bem construído isso ali dentro. Acho que Sim. da parte do final bom é isso. E o final ruim é o contrário, né? O final ruim é a incoerência, eu acho que o principal para mim é a incoerência ali, que não traz, tá seguindo o jogo tá seguindo para uma linha e no final, porque alguém quis, ele é, muda do nada, sem explicação, né? Acho que tudo tem que estar ali bem amarradinho, o final tem que estar se for um plot twist, tem que estar explicado, assim, que tu consiga voltar e ver, né, que realmente encaixa, né, aquela diferença do que tu esperava para o que realmente aconteceu. E no caso, por exemplo, do Expedition 33, tem um final assim, né, tu tá ali naquela agonia depois que tu descobre tudo, né, e o que vai acontecer, o que não vai. Ele dá um desfecho emocional, né? Ele fecha a tua emoção ali, tanto escolhendo o final do verso ou da Mael, né? É, mas ele te dá um fechamento ali, uma coisa, um final, né? Não um final pela metade. Eu acredito que, claro, não existe como você fazer. Existe, claro, mas gera um custo elevado de você fazer, digamos, 10 finais para um jogo. Para você dar um significado mais importante para as escolhas que o jogador está fazendo. Mas Então, aí, se eu só escolher. interrompendo rapidinho, quando não é que o jogo vai ser ruim, pessoal, né? Mas assim, geralmente quando tem vários finais, nenhum deles é muito impactante. Mas assim, é o que a proposta do jogo traz. Como no caso do Baldur's Gate, tinha cento e poucos finais lá, dependendo de cada variaçãozinha mínima, né? Mas é uma coisa que vai te respeitar as tuas escolhas, vai trazer um fechamento, mas não vai ser genial, porque geralmente tu precisa ter uma narrativa meio fechada ali, né? Meio pronta para tu saber como que tu vai terminar de uma forma épica, né? Alguns jogos até fazem, tipo, 5 finais, onde um é o verdadeiro e os outros 4 são, não vou dizer genéricos, mas é que É que são teve uma finais não escolha que. tão bons, talvez, ou alguma coisa assim, né? Mas aí geralmente também não é aquela liberdade total, né? É uma é, coisinha ou outra ali que muda, né? Então, assim, a partir desse ponto de vista que tem esse custo elevado de fazer, eu sei que não dá para fazer. Mas então, assim, não forçar a narrativa de fazer você fazer centenas de escolhas durante o jogo, sabendo que no final lá vai ter somente um final, né? Vai ser uma luta contra o chefe final e aquele final vai ser daquele mesmo jeito, sem diferencial algum. Até, tem Resident Evil que você tem finais lá, mas daí no final eu não saio com a vamos botar um exemplo, Resistivo 2 lá. Um dos finais lá sai de helicóptero e sai sozinho. Aí os finais sai todo mundo no helicóptero, né? Salva todo mundo lá. Então, assim, influencia naquele. Não força uma narrativa Ali, nesse para caso forçar. do Resident é meio que o mesmo final, né? Só depende de quem tu salvou e quem tu não salvou, né? Isso, Mas o final é o mesmo, não muda, né? Tu sempre vai
Mas sair, querendo ou né? não, é uma escolha, né? É uma escolha. Você vai Mas é que às vezes salvar. assim, não é nenhuma escolha, né? Que por acaso tu não fez aquilo ali, não passou por lá, não salvou, nem porque tu nem sabia que dava, né? É, tem isso. Diferente, diferente de quando tu tá num Baldur's Gate lá, que o cara oferece pra ser teu companheiro, tu pode rejeitar ele ou não. Às vezes no É, Resident Evil era só porque tu não tinha passado por ali, tu não fez aquela parte, tu não desconhecia, né? A hora que tu conhece, tu vai tentar salvar todo mundo. É diferente de uma escolha mesmo que tu vai dizer assim, não, eu não quero te levar, né? eu, eu não tô dizendo assim que o final do jogo tenha que ser mega épico, porque assim, não adianta você ter um jogo bosta e um final muito bom, da mesma forma que não adianta você ter um Mass Effect 3 que é um jogo bom, Fallout 3 também, com uma bosta de final. Então, eu acredito que tem que haver tem que haver o equilíbrio entre os dois, né? Um jogo decente e um final decente já tá ótimo para Sim. 90% dos jogadores. Então, assim, é, a gente fala de contaminar, né? Então, um final ruim pode contaminar uma franquia inteira, às vezes, de um jogo, porque erraram no Mass Effect 3. Como é que vai ser a tua percepção no Mass Effect 4, né? É lógico que você vai ficar com aquele pé atrás, então você fica contaminado por uma coisa ruim que aquela desenvolvedora fez com aquele jogo. Então, eu acredito que tudo tenha que ter um desenvolvimento não genérico, porque é uma coisa que eu abomino, é uma coisa que é montada em cima de uma coisa muito generalizada, de muito clichêzinho, muito narrativa forçada. Então, eu acredito que isso gera um sentimento de coisa feita nas coxas. Então, é ruim. É um jogo mal programado, mal roteirizado, mal feito. Então, eu acredito que se tiver uma boa produção de roteiro, ser conciso, né, com o que você está, não colocar pessoas imunes à radioatividade e você não ser imune e o final depender daquilo ali. Então, é uma coisa que não tem. Não é conciso. Então, eu acredito que tem que montar em cima. A gente tá usando esse exemplo do Mass Effect aí, do Fallout, mas é porque realmente foi coisa decepcionante, né? Halo, principalmente Halo foi pelo Halo. Então, a gente está usando eles como exemplos, bons exemplos de coisas ruins que foram produzidas. Então, para que não se repita em outros jogos e produtoras e roteiros que podem sair aí no futuro próximo. Bom, é isso aí, pessoal. A gente, falando em finais aqui, vamos encerrando o nosso podcast por essa semana. Final sempre da hora aqui, né? Sempre legalzinho aqui para nós. Comenta eles quais os outros finais que você acha ruins, principalmente, né? Ou deixa aí pra gente fugir deles, desses finais ruins. E deixa os seus jogos com os melhores finais que você acha. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações. Tem o link do nosso apoia-se aqui na descrição do vídeo. E a gente vai terminando por aqui. Até mais. Valeu!